Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente juntinhos para meditar em casa, para bater um papo, para matar nossas saudades e para diminuir e encurtar esse distanciamento social. Tudo bem, queridas? Que bem-vindos aí. Estamos aí juntinhos para meditar, para conversar. Essa live de hoje a gente vai fazer uma nova meditação sempre no final. A proposta é que a gente medite juntos no final da live, né? E vamos conversar mais um pouquinho sobre o que é meditar, enfim. E tudo bem, pessoal lá, aguardando o pessoal do Facebook. Tudo bem, gente? Tá ok o áudio? Tá todo mundo me escutando bem? Me diz aí, vamos assinando. Estamos aqui, eu tô aqui em Curitiba. Tá um friozinho. Boa noite, amiga. Oi, Cláudia, tudo bem? Tá me escutando bem? Coloca aí nos comentários se tá tudo bem. Se todo mundo consegue me escutar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? A proposta, o tema dessa nossa live de hoje será: a gente precisa estar sempre bem? Será que a gente precisa estar sempre bem? Esse é um questionamento, né? Todo mundo ok? Olha, então a gente se pergunta, né? Nós estávamos falando na live passada sobre meditar, sobre que era entrar em contato lá com o nosso ser divino, com o nosso lá bebezinho, com o nosso ser no estado mais puro. Dessa prática para acalmar, para revitalizar. Então, na semana passada a gente falou muito, principalmente nesse momento, né, em que temos que ficar em casa por segurança, e o que seria esse meditar, esse auto-observação, né? E aí é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Quem não está habituado com a meditação, enfim, será que a gente precisa estar sempre bem? Será? Então tá bom, Mônica, você falou que a gente precisa meditar, que a gente precisa separar um tempo para se cuidar, respirar, e isso me imuniza. Eu não vou sentir mais nada, não vou ficar mais desequilibrado. Isso faz com que eu evite qualquer momento, qualquer vivência de dor ou de conflito. Isso faz com que eu não sinta mais raiva, que eu não sinta mais tristeza, que eu não sinta mais angústia. Não, isso não faz, né? Por isso a pergunta: eu preciso estar sempre bem? Nem sempre nós vamos estar bem. Tem dias que a gente vai se sentir triste, tem dias que a gente vai se sentir um pouco irritado. Mas por que então meditar, fazer yoga? Oi, Lourdes, tudo bem? Por que então meditar? Por que fazer yoga? Por que fazer uma atividade física? Por que fazer qualquer outro tipo de terapia complementar? Elas nos possibilitam que a gente se fortaleça. O objetivo da gente meditar, da gente praticar essas atividades de bem-estar, que eu chamo de bem-estar, é nos fortalecer. É como uma ginástica da nossa alma, uma ginástica do nosso ser. Então, o que vai acontecer é que com a prática, quanto mais eu pratico, mais equilibrado eu estou e melhor eu vou lidar com as situações. Então, eu não preciso estar sempre bem. Por exemplo, né, a sociedade nos cobra muito, principalmente as mulheres também, que a gente tem que estar sempre feliz, estar sempre sorrindo, estar sempre maquiada, estar sempre com o cabelo bonito, enfim. E aí você vê uma pessoa, um colega de trabalho, alguém da sua família que está triste, e aí você fala: nossa, mas fulano vive triste. Enfim, a gente acaba julgando as pessoas que não estão sempre bem, que não estão sempre sorrindo, ou que de alguma forma se sentem irritadas, com muita ansiedade, principalmente nesse momento, né? Nós estamos vivendo muita ansiedade de quando isso tudo vai passar, né? Então, a proposta é que a gente se aceite o estado que está, né? Se aceite que pode sentir raiva, que pode sentir tristeza, mas a grande questão: o que eu faço com todos esses sentimentos, né? Como eu lido com eles? Então nós fomos habituados a esconder se não estamos bem, ou a disfarçar, né?
estamos sempre sorrindo, estamos sempre, tá tudo bem. E lá no fundinho, lá dentro, a gente não tá 100%. E isso é natural, né? Ninguém vive todo dia sorrindo, ninguém é feliz a todo momento. Isso não existe. Então essas práticas de bem-estar, como a meditação, o yoga, atividade física, enfim, a psicoterapia, por exemplo, são práticas de bem-estar, elas nos ajudam a fortalecer a nossa força interior. E fortalecendo, a gente consegue lidar com os desafios de forma, da melhor forma possível. Então, a gente não tem que estar sempre bem. Eu de verdade, tem dias que eu me sinto triste também, me sinto preocupada com toda essa situação. Então, o objetivo é que a gente acolha as nossas emoções, acolha tudo aquilo que a gente está sentindo. E só acolhendo, só aceitando que a gente não está bem naquele dia, né? Quantas vezes a gente queria ficar lá em casa quietinho, e descansar, e algum amigo ligou, vamos fazer isso, a gente acaba cedendo, a gente acaba saindo. Enfim, se você tá afim de ficar quieto, se você não tá bem, se você tá triste, olhe para isso com verdade, 100% de verdade. Bom, hoje eu não estou bem, hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou repousar. Isso é muito importante para que a gente transmute, para que a gente cuide desses sentimentos. Então, quanto mais eu pratico, mais eu me fortaleço e melhor eu lido com as minhas emoções. Então, se eu nego as minhas emoções, elas vão lá para debaixo do tapete, né? E aí aquilo vai tomando um dimensionamento, e aí eu me torno uma pessoa muito irritada, uma pessoa deprimida, né? Uma pessoa sempre triste, uma pessoa que sempre reclama. Por quê? Porque eu não aceito, eu não acolho, eu não olho, eu não observo. Então, a gente precisa de verdade, ser verdadeiro, olhar com verdade, aceitar para transmutar. Então, muita gente fala assim, Mônica, você medita, né? Você é tão calma, fala assim, tranquilo, e você parece que está sempre bem. Eu não estou sempre bem. Ninguém deve estar sempre bem, ninguém deve ceder, né? A gente não deve fingir. Nós devemos sim conviver em sociedade, né? Nos relacionar da forma mais equilibrada possível, mas o contato conosco, com as nossas emoções, a gente deve ser verdadeiro. Então, esse mito aí de que quem medita, de quem faz terapia, de quem faz yoga, e tem que estar sempre bem. Não, ninguém tem que estar sempre bem. E acolher os nossos estados emocionais, para poder transmutá-los. Tudo bem, gente? Bem-vindos, quem está chegando agora. Nós estamos aí na nossa live, meditando em casa. Tudo bem, Simone? Tudo bom? Oi, Túlio, pessoal lá do Facebook, um grande beijo para todos vocês. Então, nós estamos aqui para falar mais um pouco sobre como é meditar em casa. E o tema de hoje é: eu preciso estar sempre bem? Então, a gente já estava conversando e falando sobre isso, de que não, de que a gente deve ser verdadeiro com as nossas emoções, com quem a gente é, tá? Então, pensando nesse princípio, né, de que a gente não deve estar sempre bem, né, não tem que estar sempre bem, tem que sim olhar para as nossas emoções, cuidar delas, para que a gente possa investir em estar bem. Então, quando eu escolho meditar, eu estou investindo em ficar bem. Estou investindo em mim. Eu escolho fazer uma atividade física, eu escolho fazer uma psicoterapia, eu escolho ir no médico fazer um check-up, eu estou investindo em ficar bem. Então a gente precisa investir em ficar bem. Então meditar é investir em você, é investir em ficar bem, é investir em fortalecer o seu poder pessoal, em fortalecer a sua força, né? A sua alma, né? E ninguém está 100% preparado para tudo que vai acontecer, né? A vida é movimento, então a gente tenta se preparar, tenta se proteger, tenta se cuidar, mas as situações mudam e a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio para lidar, né? E então nesse ponto de investir em ajuda, investir em estar bem,
em aceitar, né, que a gente um dia está triste, outro dia está alegre, né? Existem períodos da vida em que a gente passa por períodos mais tensos, inclusive depressões e uma série de coisas. Então a gente precisa olhar para isso, aceitar, para poder cuidar. Então o importante é que a gente, se não consegue lidar isso sozinho, né, ou fazer uma psicoterapia, enfim, buscar de verdade ajuda. Isso é uma atitude de autocuidado, é uma atitude também de bem-estar. Então, nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, de muitos conflitos também interiores, e tudo parece que está dimensionando, né, o que a gente talvez já sentia e não olhava para isso. Então, procure ajuda, né? Não é porque eu estou meditando, não é porque eu faço yoga que eu não vou ter o direito de olhar para tudo isso que está acontecendo aqui dentro e não buscar ajuda. Tudo bem, Janinha? Tudo bom? Tudo bem? Então, isso é importante, né? Se eu não preciso estar sempre bem, eu preciso sim fazer coisas para ficar bem, e uma delas é procurar ajuda, se eu sentir que não dá para resolver isso sozinho. Tudo bem? Deixem aí suas dúvidas no comentário, tá? Ai, beijo a todos, beijo a todos. Oi, Beto. Depois eu respondo, tá? Então a gente falando disso, então o que é esse mecanismo? Eu preciso investir cada vez mais em estar bem, em me cuidar com amor, com carinho. Então, procure ajuda. Agora assim, a gente tá num momento de muita estabilidade financeira, eu não tenho condições de pagar um psicoterapeuta, eu não tenho condições de fazer uma aula de meditação ou de yoga, tem muita coisa gratuita na internet. Depois eu vou postar nesse vídeo aqui, nessa live, eu vou postar algumas indicações para fazer yoga em casa, enfim, algumas dicas. E se você tem o Centro de Valorização da Vida, se você está precisando de apoio, se você está precisando de ajuda, liga, né? O telefone é gratuito para todo o Brasil, é 188. Então, uma atitude de amor, uma atitude de investir em ficar bem é buscar ajuda se você sentir que você precisa. Então a gente já sabe que a gente não precisa estar bem o tempo todo, né? E ser zen não significa estar desconectado, nem viver assim, estar 100% calmo, né? Enfim, é um investimento em estar calmo e estar equilibrado. Então, ser zen é estar presente, é fortalecer o seu poder pessoal para lidar com as situações que vierem da melhor forma possível. Então eu falo isso porque eu coloco nas redes sociais, né? Eu sou Mônica de Zen, na verdade eu tento ser zen. Assim como você, eu exercito estar presente, eu exercito me observar, eu exercito estar bem, aceitando que tem momentos que eu não vou conseguir, eu vou precisar de ajuda, né? Uma outra coisa legal, agora a gente está distante, mas a internet nos aproxima. Se você está precisando desabafar, liga para o amigo, aluga o ouvido dele, coloca tudo para fora, enfim. Sempre existem formas da gente se cuidar, né? Da gente melhorar, tá bom? Então, nessa questão de estar sempre bem, né? De não estar sempre bem, enfim, agora a gente já sabe que a gente tem que se acolher, se aceitar. Diante desse quadro de pandemia, a gente está assim, como é que eu posso lidar com os meus sentimentos e pensamentos negativos, né? A gente tem enfrentado muita ansiedade, muito medo, incerteza. Como é que eu posso lidar com isso? Então eu queria contar aqui rapidamente, né, que eu passei logo no início dessa pandemia, que eu resolvi fazer o distanciamento social, né? Resolvi parar meus atendimentos presenciais. E aí eu tenho sinusite e eu comecei a sentir os sintomas de sinusite. E logicamente, com todas as informações que têm vindo sobre a Covid-19, eu comecei a entrar no processo de preocupação e medo. E aí eu comecei a sentir tudo que você pode imaginar. Até que teve um dia que eu falei assim, acho que eu tava com dificuldade inclusive de respirar, e à medida que ia passando um dia ou outro, essa preocupação ia aumentando e a falta de ar também.
E eu falei assim, ai meu Deus, olha, eu vou morrer. Ó, que... Pensei, juro, de verdade eu pensei isso. Aí rapidamente eu pensei, eu investi, comecei a investir em outros pensamentos, comecei a tentar me acalmar. Na verdade eu tive um estímulo, que é esse acontecimento, que causou uma emoção, que causou um pensamento, que causou um sentimento. E aí isso foi aumentando, né? O meu estado de medo e preocupação foi agravando os meus sintomas. Aí eu decidi que eu ia começar a continuar a me cuidar, fazer todos os cuidados que estavam sendo sugeridos, melhorar a minha alimentação. Eu comecei a entrar num processo de conversar com o meu corpo e falar, olha, vai ficar tudo bem, você vai se recuperar, enfim. E comecei a mudar os meus pensamentos para mudar os meus sentimentos e, enfim, influenciar o meu organismo de uma forma diferente, no mínimo me acalmar. Então, uma das dicas que eu ia dar, assim, como é que eu vou lidar com esses meus pensamentos e os meus sentimentos, enfim, descubra, escute o seu corpo, escute as suas emoções, perceba. É a primeira forma da gente começar a lidar com isso para que não tome uma dimensão muito grande. Então a primeira dica para lidar com os nossos pensamentos e sentimentos que a gente chama de negativos é que a gente escute, que a gente observe nossos pensamentos e nossas emoções. E a meditação é um treino para isso também, um treino para autoobservação. Então, se eu não me escuto, se eu não me percebo, nesse momento aí de pandemia, eu comecei assim, não, peraí, eu tenho sinusite, eu conheço os sintomas da sinusite no meu corpo, então eu vou fazer todas as recomendações para que eu saia da crise. Se caso for necessário, eu vou procurar um médico, vou procurar um atendimento, né, logicamente, e vou dar continuidade. Mas eu comecei a pensar, a me acalmar, a criar novos pensamentos para gerar novos sentimentos e assim trazer mais calma, trazer mais paz. Então eu conhecia o meu corpo. Nesse aspecto da sinusite, eu já sabia como os sintomas funcionavam. Então a gente precisa investir cada vez mais em nos conhecer e nos observar nossos pensamentos, nossas emoções. Então a meditação ela traz um grande ganho que a gente começa a praticar, a exercitar essa autoobservação. Então, se eu sei como eu funciono, eu sei como eu conheço meus pensamentos e sentimentos, eu posso investir em mudar. E foi o que eu fiz. Eu investi em mudar meus pensamentos. E aí eu fui melhorando, eu fui ficando bem. E eu me recuperei da sinusite. E o tempo muda, a gente sempre sente. Mas eu distanciei um pouco essa preocupação, esse pânico, né, que é natural, né? Como eu falei no início, não tem como, numa situação que a gente está vivendo, a gente não se preocupar, a gente não sentir medo. Mas é possível fazer o caminho contrário, é possível criar mecanismos de se acalmar, de voltar para o equilíbrio. Isso envolve essa autoobservação. Então, a meditação nos ajuda nesse ambiente de caos, né? A encontrar o equilíbrio. Enquanto mais eu exercito, eu invisto em me conhecer, eu invisto em me observar, eu invisto em transformar meus pensamentos e sentimentos, mais fortalecida eu sou, mais empoderada eu sou, mais presente eu estou. Então, de verdade, gente, funcionou. Eu conversei com o meu corpo. Então, converse com o seu corpo, escute o seu corpo, olhe para os seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos. Então, a gente precisa investir nisso. Como é que o que te faz ficar calmo? Você sabe? Você pensa sobre isso? O que te alegra, o que te faz ficar mais calmo? Né? Tem pessoas que ficam irritadas, né? E só de escutar uma música tal já se acalma. Enfim, a gente deve investir em se conhecer, em que mecanismos, né? Que mecanismos a gente pode criar para voltar ao equilíbrio. Tudo bem, gente? Boa noite. Fiquem até o final aí. Nós vamos fazer uma meditação ao vivo. Nós vamos estar aí juntinhos aí para continuar nessa prática, né? E aproximar mais, né? O nosso contato. Então, eu estou exercitando bem isso, sabe? Eu estou exercitando, assim,
me observar, estou exercitando conversar com o meu corpo. A gente recebe muitas informações e essas informações nos causam algum medo, né, conflito, nos causam desconforto, mas é preciso que a gente esteja todo o tempo investindo em estar bem, aceitando, recebendo isso que é natural, mas investir em estar bem. Então, a gente investir em estar bem significa se conhecer. Então, eu ia falar um pouquinho também sobre nesse investir em estar bem, né? E a prática diária dessa autoobservação, né? Uma coisa é a gente lá no momento da meditação, respirar, e outra coisa é manter a atenção plena e se observar nas suas atitudes, pensamentos, palavras. Isso também é uma forma de meditar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Osho, que é: a alegria é a felicidade que vem de dentro. Então a gente estava falando lá no início, mas eu tenho que estar sempre bem, tenho que estar sempre sorrindo, eu sou uma pessoa 100% feliz, eu estou feliz. Não, a gente não precisa. Mas a alegria, a paz, o amor, a bondade, elas vêm de dentro da gente, elas existem como sementes, nós precisamos exercitá-las. Então, quando ele fala alegria, a felicidade que vem de dentro, eu estou exercitando essa alegria, essa calma, essa paz, eu estou exercitando aprender a amar, é um exercício. Já existe dentro de nós, mas a gente precisa conectar, a gente precisa exercitar. Então, a meditação ela nos ajuda nesse exercício de observar essa nuvem de pensamentos e sentimentos que eu estou criando a todo tempo, passar por essas camadas e chegar lá onde existem essas sementes de alegria, de paz, de tranquilidade. É um treino, e é um treino que todos podemos fazer. Então, como sempre na outra vez, eu dei umas dicas mais simples assim, para que a gente continue exercitando a atenção plena, estar em estado meditativo. E uma das coisas que eu lembrei, que eu achei muito legal, quando eu era criança, acho que toda criança faz um pouco isso. Eu ficava observando, ou na janela, ou na rua, eu ficava observando as nuvens. E aí, eu observando as nuvens, eu ficava na brincadeira de que formato teria aquela nuvem. Formato de cachorro, formato, enfim, de qualquer outro bichinho. E aí a gente ficava brincando ali, horas observando, lá, eu tô vendo agora um gato. Enfim, cada um ficava naquele exercício, naquela brincadeira, e a gente estava totalmente focado ali naquele momento. Então, uma dica para você começar essa prática, né? Você está em casa, talvez você tenha um jardim, você tem uma janela. Se você não tiver um jardim, você vai para a janela e vai olhar para o horizonte, olhar para o que tem na sua rua, tentar olhar para o horizonte, sentir o vento no rosto, ficar observando com um olhar fixo naquela natureza, né? Se você tem a possibilidade de estar perto de uma janela ou no jardim, se você mora de frente para o mar, perto do mar, ou se mora perto de uma coisa que tem um parque, que tem um verde, que tem uma árvore, ou a gente às vezes vê um monte de fio e os pássaros pousam nesses fios. Então nós vamos exercitar, observar, ficar naquele momento ali, exatamente naquele momento, focado naquele momento. Isso aqui a gente constrói um foco, e construindo um foco, os pensamentos que estão aqui, e eles ficam aqui, e a gente relaxa um pouco a mente. Então fica ali observando o tempo que for, sinta o vento, feche os olhos, ou olhe para as nuvens e tente identificar o formato, o desenho que você acredita. Isso não precisa ser pesado, não precisa ser sério demais, pode ser divertido. Apenas observe, apenas olhe a natureza, apenas olhe o movimento da sua rua. Enfim, exercite a atenção plena. Se foque nesse momento. Isso é uma forma de acalmar a mente, uma forma de se desligar desses pensamentos cíclicos. Mônica, mas eu não tenho uma janela, não tenho, um apartamento que eu moro é pequeno, enfim.
Então você fecha os olhos, faça uma respiração e imagine-se num lugar que você gosta muito da natureza e observe esse lugar, sinta-se nesse lugar e fique uns momentos respirando e visualizando as árvores, os pássaros, enfim. Isso também ajuda muito. Então a gente sempre tem uma possibilidade de se acalmar, de se conectar com o que é bom, né? Então, voltando nos exercícios anteriores que a gente conversou, eu tinha dado uma dica, né, de respirar em 5 tempos, e aí, para simplificar mais ainda, é muito difícil para mim, apenas inspire, separe um momento do seu dia, sente-se, inspire e expire 5 vezes. Eu não consigo 5 vezes, 3 vezes, e vá aumentando aos poucos. Fique num lugar tranquilo, feche os olhos e apenas inspire e expire. Primeiro 3, depois 5, depois 10. E aí você pode fazer isso várias vezes durante o dia. E vai criando uma rotina, vai criando um hábito. E é assim que a gente começa. Então a gente tem que ser... Como é que a gente fica leve, né? Seja leve, né? A meditação para encontrar o equilíbrio do dia a dia. Ser leve é observar essas emoções, esses pensamentos, se conhecer e deixar eles ir. Encontrar uma forma de extravasá-los, seja escutando uma música, seja cuidando do jardim, seja lendo um livro. Então, o que me faz bem, o que me deixa calmo, o que me dá tranquilidade, eu vou investir. Que pensamentos, que distrações a gente pode ter para nos acalmar, para nos dar um break aí nesses pensamentos cíclicos, dar um break nesses pensamentos de tristeza, de dor, de angústia, de ansiedade e preocupação. Então a gente tem que direcionar o nosso foco. Então essa é a segunda dica: se você pare em algum lugar, várias vezes durante o seu dia, e apenas inspire e expire de olhos fechados. É bem simples, mas é preciso começar. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo, a respiração ajuda a acalmar os sentimentos e vai entrando um pouco de estado de paz e equilíbrio, ok? Uma coisa legal que eu já tinha falado também é a gente observar a nossa rotina, mas de uma forma diferente, não com o olhar da chateação e da reclamação, mas com o olhar da gratidão. O nosso convívio em família, as nossas atividades, enfim, tudo que a gente faz. Observe a sua vida, observe os seus pensamentos, observe os seus sentimentos. Isso também é meditar. E uma coisa que ajuda muito nesse processo de meditação, que é estar presente no aqui e agora, tudo bem para quem chegou agora, espere mais um pouquinho que nós vamos meditar no final. Então, uma coisa que ajuda muito são os mantras. E os mantras, eles são mensagens, eu costumo chamar que são de mensagens de luz. Então, o mantra, a palavra mantra, o man significa mente e o tra significa controle ou proteção. Então, ele é um instrumento para conduzir a mente. Então, o mantra ele serve para que a gente fique no momento presente. Além da respiração, o mantra também é um apoiador. Então, ele nos ajuda a isso. Naturalmente, os mantras se originaram no sânscrito, que é uma língua morta, enfim. Mas eu tenho o hábito de criar os meus mantras. De criar os mantras para mandar mensagens lá para minha alma, para o meu ser divino, enfim. Mandar mensagens lá para o meu inconsciente, mensagens positivas. Então, o mantra não é só, pode ser uma palavra, pode ser um som, pode ser uma frase. E esse mantra tem o objetivo principal de nos ajudar a ficar no momento presente. E eu utilizo como mensagens de luz para mim mesmo, para o meu inconsciente, para me ajudar a dissolver esses pensamentos, essas emoções negativas. Enfim, não tem como a gente controlar o pensamento, não tem como parar de pensar. Tem sim como aprender a identificá-los e aprender a transformá-los. Isso tem como, mas só com a prática, né? A gente precisa começar. Então o mantra ajuda muito a gente ficar no momento presente. E tem um bônus que ajuda também a gente dissolver essas emoções, a gente enviar mensagens positivas para o nosso inconsciente. Mas é só falar um monte de palavras e
ficar repetindo. Não, eu falo assim que falar um mantra é falar com o coração, é falar com intenção. Então, eu com a intenção, lá no início que eu estava contando sobre como eu venci essa minha preocupação e medo diante dessa pandemia e com sintomas de sinusite, eu comecei a criar mensagens para o meu inconsciente, mandar mensagens para o meu corpo, para que esse estado, para que eu contribuísse para que o meu corpo melhorasse, para que o meu estado, de uma forma geral, melhorasse. Então, o mantra, falar com intenção, falar com o coração, auxilia, né, a gente a ficar no momento presente e a fazer a dissolver, a atuar, nesses sentimentos, nessas palavras, nesses pensamentos negativos, né, que a gente chama de negativos, né? A gente chama de negativos, mas as emoções têm o seu papel, elas têm o seu propósito, elas estão ali para nos mostrar que algo está errado e que nós precisamos olhar para ela e transformar isso. As emoções também nos mobilizam, nos fazem caminhar, nos fazem escolher novos caminhos, nos fazem ter novas ideias, nos fazem investir em estar bem. Então, o mantra, né, que eu falo que é falar com intenção, falar com o coração, né, inspirar a nossa mente de boas intenções, de boas energias, ajuda a gente a vencer esses estados mentais e emocionais negativos, ajuda a gente a lidar com as nossas sombras. Então, o mantra eu considero como mensagens de luz. E aí eu crio meus mantras em português, né? Que tem os mantras, como eu falei para vocês, em sânscrito. E eu criei um mantra para a gente utilizar hoje, que eu queria falar um pouquinho sobre esse mantra. E esse mantra que eu criei para a gente experimentar aqui, esse mantra, eu vou falar aqui e vou explicar por que eu escolhi ele. Então, eu vibro no amor. Eu me liberto de tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. Quando eu vibro no amor, imagina, o amor é uma luz, né? Ele nos ilumina, ele nos transforma o nosso estado de desequilíbrio, de tristeza, de depressão, de estresse, ansiedade. O amor traz esse equilíbrio, traz essa calma, faz essa transmutação. Então, quando eu vibro no amor, eu dissolvo, eu liberto, eu acolho, eu compreendo, eu não julgo. Então, esse olhar que a gente tem que ter conosco, que eu falei no início, né? A gente não precisa estar sempre bem. A gente não vai estar sempre bem. Mas quando a gente não estiver bem, a gente olhar para esse estado, para o que a gente está sentindo, com compreensão, com os olhos da compreensão, com os olhos do amor. Então, eu vibro no amor. Quando eu vibro no amor, tudo isso pode se transformar, tudo isso pode se dissolver. Eu me liberto de tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. Então, eu me liberto desses sentimentos. Eu deixo ele ir. Quantas vezes a gente se apega a uma mágoa por anos e anos, a uma situação que nos causou extremo estresse, a gente carrega raiva e acaba se identificando com essas emoções. Essas emoções são resultado de um estímulo, de um acontecimento em que eu não sou elas, eu estou sentindo, eu estou experimentando esses estados. Então, quando eu me liberto, quando eu deixo ir, sobra mais espaço para que eu experimente o amor, sobra mais espaço para que eu experimente o equilíbrio. Então, eu vibro no amor, eu me liberto de tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. Lembrando que isso é um processo de uma vida inteira. Então, a gente não precisa ficar, a gente não precisa ser perfeito. A gente é perfeito do jeito que é. E à medida que a gente vai crescendo, que vamos evoluindo, que vamos aprendendo, vamos nos libertando desses processos de dor e sofrimento. Então, eu acredito de verdade
que assim como a arte, assim como a poesia cura, transforma, o mantra, a palavra dita com intenção, com um propósito de falar com o coração, ela pode nos ajudar e muito, desde que a gente abra o nosso coração e permita que essa vibração, a partir dessa experimentação, entre em nós, vibre no nosso corpo. Vamos enviar amor para as nossas células, para os nossos órgãos, vamos enviar amor para todo o nosso ser. Então, esse mantra que eu preparei para vocês é: eu vibro no amor, eu me liberto de tudo aquilo que causa sofrimento e dor. Quando a gente percebe que está que está sentindo raiva, que está triste, ou que está angustiado, ou que está com ansiedade, a gente deve olhar para isso de frente. Olhar para isso com compreensão. De verdade, olhar para isso. Eu acredito que esses processos são processos de iluminação, porque eu só posso transformar aquilo que eu aceito, que eu identifico. Então, é muito importante que a gente se invista em se estudar, em se observar, em olhar para isso não como uma coisa errada, como uma coisa ruim, mas como uma coisa necessária para que você, cada dia que passa, vibre mais em amor e se liberte de toda essa bagagem que nós carregamos, que nós nos apegamos, enfim. Então, eu trouxe esse mantra, que são mensagens de luz, para que a gente faça junto hoje na nossa meditação. Então, quando a gente falar esse mantra, vamos falar juntos, a gente falar esse mantra, nós vamos imaginar, nós vamos mandar essa mensagem para as nossas células, nós vamos mandar essa vibração do amor para os nossos pensamentos e sentimentos que estão nos causando alguma dor, algum conflito. Então, vamos falar com o nosso coração, vamos falar com intenção. E dentro desse exercício, que é da meditação, mais um mantra, eu quero ensinar para vocês. A gente conhece essa postura, que é Namastê, que é as duas palmas das mãos unidas, que eu também chamo de Gassô, quer dizer, são duas, significa, é uma palavra que significa as duas mãos unidas, duas mãos que caminham juntas. E nós vamos, em um determinado momento, eu vou falar, vamos colocar as mãos unidas, as palmas das mãos unidas, em Gassô, na altura do coração. Então hoje nós vamos utilizar essa postura como uma chave para nós entrar em contato com nossa alma, entrar em contato com todos esses sentimentos que existem aqui dentro de nós, que é alegria, bondade, calma, confiança, gratidão. Então, essa postura será uma chave de conexão para todas as nossas potencialidades, para tudo aquilo que a gente pode vibrar de beleza, vibrar de verdade, vibrar em essência. Então vamos lá, vamos fazer a nossa meditação. Quer responder uma pergunta antes? Só tem uma. Tem uma pergunta para responder? Tem. Qual a pergunta? Vamos lá, vou responder uma pergunta antes de a gente começar. A Margarida, que está muito ansiosa, está com muita insônia. Então, a ansiedade acaba mexendo bastante com o nosso sono, né? Então, a dica é que bom que você está percebendo, né? E aí talvez você se pergunte da onde vem essa ansiedade, se é dessa situação que nós estamos vivendo agora, ou se é de alguma outra situação que você está vivendo na sua vida particular. E a dica é essa inspiração que eu falei logo no início, inspirar e expirar 5 vezes, fazendo esse exercício da meditação,
né? E várias vezes ao dia. E eu vou fazer essa meditação agora com vocês, vou deixar depois lá no meu canal e vou informar para que você, se você quiser meditar comigo, depois vai ficar registrado lá no meu canal do YouTube. Então a dica que acolha essa ansiedade, ela tá aí, tudo bem, não tem nada errado a sentir. Todos nós estamos ansiosos, eu também estou muito ansiosa, com que, de verdade, torcendo para que isso acabe, torcendo para que cada vez menos pessoas sofram com essa doença, enfim, para que tudo volte encontre um equilíbrio, né? Voltar ao normal não vai ser possível depois de um acontecimento desse, mas que para tudo encontre o seu equilíbrio natural. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma forma do seu equilíbrio natural, de ter o seu equilíbrio natural, tá bom? Então, eu vou depois divulgar essa meditação, aconselho você fazer essa respiração, fechar os olhos, toda vez que você estiver se sentindo muito ansiosa, respira, inspira e expira de 5 a 10 vezes, que aos poucos você vai ajudar você a se acalmar. Procure atividades também que distraiam o foco do que está causando essa ansiedade, atividades que lhe fazem bem. E se de todo tiver uma situação insustentável, que você acredite que não consegue lidar sozinha, procure ajuda na sua cidade. Existe muita gente fazendo terapia, muita gente fazendo psicoterapia, inclusive gratuita nesse momento. E eu também me coloco à disposição, vou colocar também no WhatsApp, quem quiser conversar comigo. Eu também faço atendimentos com terapia holística, integrativa, enfim. E posso também te indicar profissionais, né, que possam, se você precisar de uma psicoterapia. Mas desde já envio para você, Simone, muita luz. E quero dizer para todo mundo que a gente não está sozinho. Então, que eu tenho passado também por períodos de conflito, por períodos de preocupação, que é natural que a gente se sinta assim, mas que a gente deve perseverar e continuar investindo em estar bem. Então, estar bem é possível. Investir em estar bem, investir e voltar mais rapidamente para o nosso centro e para o nosso equilíbrio é possível. Então, acolha-se, ame-se e siga em frente. Vamos seguir em frente. Então, vamos lá começar a nossa meditação com o nosso mantra. Então, eu vou guiar a meditação, uma meditação guiada. E quando eu for falar um mantra, eu vou avisar vocês e nós vamos falar juntos, tá bom? Lembrando que depois eu vou disponibilizar essa meditação lá no YouTube, se você quiser fazer mais vezes. Quiser aproveitar essa energia desse mantra, essa energia desse momento. Então vamos sentar confortavelmente, vamos inspirar e expirar. Se possível, sinta seus pés no chão, coluna ereta, mas sem forçar, palmas das mãos voltadas para cima, em cima da perna. Vamos apenas inspirar e expirar lentamente. Inspira, expira, inspira, expira, deixando ir tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te angustia, a cada respiração. Deixe ir. Vamos sentir nossos pés no chão, inspirando e expirando. Inspira, expira, sinta seus pés no chão, se conectando ainda com a terra, com a energia da terra,
com a energia de sustentação, de centramento, de presença. Vamos entregar à Terra também tudo aquilo que precisa ser transmutado, tudo aquilo que escolhemos nesse momento deixar ir. Inspirando e expirando, permita que essa energia de sustentação, de equilíbrio, força, permita que essa energia da Terra entre pela sola dos nossos pés, vá subindo pelas pernas até o quadril, inspirando e expirando, do quadril subindo pelo tronco, abdômen, peito, costas e toda a coluna vertebral. Inspira e expira, força, energia, sustentação. Expira deixando ir tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te angustia. Inspirando e expirando, sentindo a energia de força e sustentação. Percorrer ombros, braços e mãos, pescoço, nuca, cabeça e face. Sinta agora seu corpo presente, centrado, recebendo energia de sustentação, de equilíbrio, de paz, permitindo ir tudo aquilo que te preocupa, te angustia, entregando a Terra para transmutação e tratamento. Inspira, expira, deixe ir, conectando-se agora com a energia do céu. Imagine que existe um sol acima da sua cabeça e a luz do sol permeia todo o seu corpo, a partir da sua cabeça, face, nuca, pescoço, ombros, braços e mãos, todo o seu tronco indo pela sua coluna vertebral, peito, abdômen. E essa energia do céu, essa energia do sol, percorre as suas pernas até os pés. Inspira, expira, recebendo energia de sustentação, centramento da Terra. Inspira e expira, recebendo a energia de paz, clareza mental do céu. Inspirando e expirando, vamos colocar as duas palmas das mãos unidas em prece, na altura do coração, em Gassô, inspirando e expirando, e ao colocar as mãos na altura do coração, nós ligamos a nossa chave para a conexão com tudo que há de bom em nós, com a alegria, com a paz, com a confiança, gratidão, prosperidade e com amor. Nossas mãos, unidas em Gassô, são a chave de conexão com a energia do amor. O amor que não julga, não controla, apenas compreende, apoia e transmuta tudo aquilo que precisa ser transmutado e renova e fortalece. Vamos inspirar e expirar. Repita comigo o mantra: eu vibro em amor.
Mais uma respiração profunda. Eu vibro no amor. Eu liberto tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. Eu vibro no amor. Eu liberto tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. Mais uma vez, eu vibro no amor. Eu liberto tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. E mais uma vez, falando com o coração, com intenção para as nossas células, para o nosso corpo, para os nossos órgãos, dissolvendo pensamentos, memórias de dor, sofrimento. Inspira. Eu vibro no amor. Eu liberto tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. E mais uma vez, eu vibro no amor. Eu liberto tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. Mais uma vez, eu vibro no amor. Eu liberto tudo aquilo que me causa sofrimento e dor. Inspirando e expirando, continue sentindo a vibração de cada palavra, a vibração do amor que sai a partir do seu coração, que dissolve e te liberta de tudo aquilo que te causa sofrimento e dor. Você é a presença do amor. Inspirando e expirando, colocando as mãos sobre as pernas, voltadas para cima. Sinta essa presença, sinta todo o seu corpo vibrando em amor. Deixe ir tudo aquilo que te preocupa, te angustia. Apenas abra seu coração para a vibração do amor. Mexendo o dedo dos pés, mexendo o dedo das mãos. Esteja presente aqui agora, renovado. E mais leve. Aos poucos, pode abrir os olhos. Isso aí. Tudo bem? Vamos lá. Eu acho que caiu lá no Instagram. Vou colocar de novo. Ah, não, tinha caído um pouquinho. Então, eu vou deixar disponível lá no meu canal do YouTube, Mônica Dias, essa meditação, se você quiser. Pode fazer, pode repetir. E que a energia do amor chegue até você, a sua família. Que a energia do amor chegue a todo o planeta, a todo o universo. E eu estou aqui vibrando em amor para você, vibrando em amor para que tudo isso nos faça melhores, mais fortes, para que a gente esteja cada vez mais unidos em amor. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, um grande abraço apertado e nós vamos nos falando na próxima terça-feira, estaremos aqui juntos, tá bom? Um grande abraço em todos vocês, muito obrigada, muita luz.
Garçom. Tchau, tchau.